No último dia do liceu na escola secundária de Lisboa, Lucas pegou o microfone no auditório lotado e com o coração na boca declarou em voz alta: Tiago, eu te amo há 4 anos, e não consigo mais esconder isso. A turma inteira ficou em choque, depois começou a chorar em ondas de emoção, alguns aplaudindo, outros abraçando-se. Tiago, melhor amigo desde o primeiro ano, ficou paralisado no seu lugar, os olhos arregalados, mas com um brilho que Lucas nunca tinha visto. O sol de junho entrava pelas janelas altas, iluminando o palco onde os alunos de batas azuis se despediam do secundário, e Lucas sentiu que o tempo parou naquele instante. Os professores pararam de falar, os pais nas fileiras de trás murmuravam e as câmaras dos telemóveis começaram a gravar discretamente. Lucas desceu do palco com as pernas fracas e foi direto para o banco de Tiago, que ainda não tinha reagido. A sala encheu-se de um silêncio carregado de expectativa e depois de um suspiro coletivo veio o primeiro aplauso, seguido de lágrimas abertas de Sofia, a rapariga que sempre soube do segredo mas nunca disse nada. Lucas sentou-se ao lado de Tiago e tocou-lhe o braço pela primeira vez sem medo, e nesse toque sentiu 4 anos de silêncio desabarem como uma onda. Recordou o dia em que se conheceram no primeiro ano, quando Tiago lhe emprestou uma caneta azul durante a aula de matemática, e o sorriso dele fez o coração de Lucas bater mais rápido sem que ele entendesse porquê. Durante aqueles 4 anos Lucas viveu em silêncio, construindo uma amizade perfeita à superfície, enquanto por dentro lutava contra o desejo de dizer a verdade. A família dele era simples. O pai, pescador reformado de uma aldeia do Alentejo, exigia que o filho fosse forte e casasse com uma boa rapariga, como a mãe sempre sonhara. A mãe de Lucas era mais suave, mas mesmo assim o medo de desiludir os pais mantinha-o calado. Na escola, Lucas era o rapaz quieto que escrevia poemas escondidos no caderno, enquanto Tiago era o atleta popular, capitão da equipa de futebol que atraía todas as atenções. Ninguém suspeitava que o coração de Lucas batia só por ele. Agora, com o diploma quase nas mãos e o futuro a bater à porta, Lucas decidiu que o silêncio tinha de acabar. Tiago finalmente virou-se para ele e murmurou com a voz rouca: Lucas, isto é verdade? E Lucas respondeu com um aceno simples: sim, sempre foi verdade. A turma começou a levantar-se um a um para os abraçar e as lágrimas corriam livres, porque todos sentiam que algo maior que uma simples despedida estava a acontecer. O diretor anunciou uma pausa e os amigos mais próximos rodearam-nos com perguntas e abraços. Lucas sentiu o peso dos anos cair dos ombros, mas sabia que o caminho verdadeiro só agora começava. As memórias vieram em flashes: o passeio escolar a Sintra, onde Tiago lhe segurou a mão por acidente na escada íngreme, o aniversário de 18 anos, onde Lucas quase confessou mas engoliu as palavras, com o bolo de chocolate. Cada momento tinha sido uma prova de força, e agora ali no auditório, com o cheiro a livros velhos e a sol quente de Lisboa, tudo se tornava real. Tiago ainda não tinha dito nada além daquele murmúrio, mas o seu olhar já falava volumes, e Lucas soube que valera a pena esperar. A manhã avançava e o auditório enchia-se de vozes emocionadas enquanto os professores tentavam retomar a cerimónia, mas ninguém conseguia parar de falar do momento. Lucas sentiu-se vivo pela primeira vez em 4 anos e soube que, independentemente do que viesse a seguir, aquele instante mudara tudo para sempre. As semanas anteriores à formatura tinham sido um turbilhão de emoções para Lucas. Ele e Tiago passavam os intervalos juntos, como sempre, a rir de piadas antigas e a estudar para os exames finais, mas por dentro Lucas carregava um segredo que o consumia. Recordava o dia em que percebeu o amor 4 anos antes, quando Tiago o defendeu de um grupo de rapazes mais velhos que troçavam da sua timidez. Naquele momento Lucas sentiu algo mais profundo que gratidão, e desde então cada sorriso de Tiago era uma facada doce no peito. A amizade deles crescera em passeios pela Baixa de Lisboa, onde comiam pastéis de nata e falavam de sonhos futuros. Tiago queria ser engenheiro, Lucas sonhava ser escritor. Mas Lucas escondia os poemas que escrevia sobre olhos castanhos e risos contagiosos, guardando-os debaixo da cama. A pressão familiar aumentava. O pai de Lucas ao jantar perguntava sempre: quando vais trazer uma namorada para casa, filho? E a mãe sorria com esperança. Lucas respondia com evasivas e fugia para o quarto a chorar em silêncio. Na escola os rumores corriam sobre Tiago e uma rapariga da turma paralela, mas Lucas sabia que era só fachada, porque Tiago nunca parecia feliz com aquelas histórias. Um dia, durante um treino de futebol, Lucas foi assistir e viu Tiago marcar um golo. Depois olhou diretamente para ele nas bancadas e sorriu só para ele. Naquele instante Lucas quase confessou, mas o medo de perder a amizade travou. As noites eram as piores, ele ficava acordado a imaginar cenários onde Tiago retribuía o sentimento, mas depois acordava com o pânico de rejeição. A sociedade em Portugal era mais aberta que antes, mas nas famílias tradicionais como a dele o peso do que diriam os vizinhos ainda era enorme. Lucas conversava com Sofia, a única confidente, e ela dizia que o amor não escolhe e que Tiago também olhava para ele de forma especial. Mas Lucas duvidava e continuava a fingir. Durante as festas de final de ano escolar dançavam juntos como amigos, mas o toque das mãos de Tiago queimava a pele de Lucas.
Ele sacrificava os seus sentimentos para manter a paz familiar e a harmonia da amizade, e isso custava-lhe caro. Os exames finais aproximavam-se e Lucas estudava com Tiago na biblioteca da escola, onde as horas passavam entre equações e risos, mas o coração dele batia descontrolado. Um dia Tiago confessou que tinha medo do futuro, que queria viajar, mas não sabia se seria sozinho, e Lucas sentiu uma faísca de esperança que rapidamente apagou com o pensamento do pai a desaprovar. A família de Tiago era mais liberal, a mãe professora apoiava qualquer escolha, mas o pai de Lucas era o obstáculo maior. Lucas começou a escrever uma carta que nunca entregaria, descrevendo cada momento dos 4 anos, e guardou-a no bolso do casaco como talismã. A tensão interna crescia, ele sentia-se dividido entre o desejo de ser verdadeiro e o medo de magoar todos à volta. Tiago notava que Lucas estava mais calado e perguntava: o que se passa, amigo? Mas Lucas respondia com um sorriso forçado: nada, só cansaço dos exames. A amizade deles era o refúgio, mas também a prisão, e Lucas sabia que a formatura seria o momento da verdade ou do adeus definitivo. As ruas de Lisboa pareciam mais bonitas aqueles dias, com o Tejo brilhando ao sol, e Lucas passeava sozinho à noite, imaginando um futuro onde ele e Tiago caminhassem de mãos dadas sem medo. Mas o medo ainda vencia e ele voltava para casa em silêncio. Sofia tentava animá-lo, dizendo que o amor verdadeiro encontra caminho, mas Lucas duvidava e continuava a carregar o peso sozinho. Os dias passavam e a cerimónia aproximava-se como uma tempestade inevitável. A família de Lucas reagiu como ele mais temia quando ele testou as águas em casa uma semana antes da formatura. O pai, ao ouvir uma conversa vaga sobre sentimentos diferentes, bateu com o punho na mesa e disse: na minha casa isso não acontece, rapaz, tu vais ser homem como eu. A mãe tentou acalmar, mas os seus olhos mostravam preocupação e Lucas sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Ele saiu de casa e correu para o mirador da Senhora do Monte, onde chorou sozinho olhando a cidade iluminada. Tiago ligou-lhe preocupado e Lucas mentiu dizendo que era só stress, mas a voz traía-o. Na escola no dia seguinte Tiago percebeu que algo estava errado e puxou Lucas para um canto do pátio, contando-lhe sobre a sua própria luta interna, como ele também se questionava, mas tinha medo de admitir. Foi a primeira vez que Tiago falou de sentimentos confusos e Lucas sentiu o coração acelerar, mas não confessou ainda. O mal-entendido surgiu quando uma amiga de Tiago viu os dois a conversar perto e espalhou que Lucas estava a tentar roubar o amigo, e a tensão cresceu na turma. Lucas sentiu-se traído pela fofoca e quase desistiu, mas Sofia interveio e esclareceu as coisas. O pai de Lucas telefonou-lhe à noite exigindo que ele esquecesse ideias loucas e se concentrasse no futuro com uma rapariga decente. Lucas desligou chorando e pensou em fugir para a Espanha depois da formatura para começar de novo sozinho. O sacrifício parecia inevitável, ele amava Tiago, mas amava também a família e o respeito que tinha construído. Durante as últimas aulas Tiago aproximou-se mais e os dois passaram horas a falar de tudo menos do amor, o que tornava o ar pesado. Lucas viu Tiago ajudar um colega mais novo e sentiu ciúmes, mas controlou-se sabendo que não tinha direito. A sociedade portuguesa discutia direitos LGBT abertamente, mas nas casas como a dele o silêncio ainda reinava. Lucas escreveu no diário que talvez o amor fosse um erro e que o melhor era calar-se para sempre, mas o coração dizia o contrário. O mal-entendido com a turma resolveu-se quando Tiago defendeu Lucas publicamente, dizendo que ele era o melhor amigo do mundo e que ninguém tinha o direito de julgar. Nesse momento Lucas quase confessou, mas o medo da família travou novamente. A noite antes da formatura Lucas não dormiu, imaginando o pior e o melhor ao mesmo tempo. O pai deixou um bilhete na mesa da cozinha dizendo que o amava independentemente, mas que esperava o filho tradicional, e isso partiu Lucas ao meio. Ele decidiu que no dia seguinte faria a escolha definitiva, mesmo que custasse tudo. Tiago mandou uma mensagem à meia-noite dizendo que estava nervoso com o futuro e Lucas respondeu com um emoji simples, mas por dentro gritava a verdade. A crise interna chegava ao pico e Lucas soube que não havia mais volta atrás. Lucas passou a última noite a reler os poemas antigos e decidiu que o silêncio já durara demasiado. De manhã vestiu a bata azul com as mãos trêmulas e foi para a escola sabendo que aquele dia mudaria tudo. Tiago encontrou-o no corredor e abraçou-o como sempre, mas Lucas sentiu o abraço diferente, mais longo, mais intenso. Durante a cerimónia os discursos sobre o futuro ecoavam, mas Lucas só pensava na confissão que preparava mentalmente. Quando chegou a sua vez de falar no palco improvisado, ele subiu e as palavras saíram como um rio represado há anos. A reação da turma foi imediata, lágrimas e aplausos misturados, e Lucas desceu sentindo-se leve pela primeira vez. Tiago, ainda atordoado, puxou-o para um canto e disse: Lucas, eu também sentia algo, mas tinha medo de perder-te como amigo, e agora vejo que eras tu o tempo todo. Os dois riram e choraram ao mesmo tempo enquanto a turma os rodeava com apoio genuíno. Sofia sorriu de longe sabendo que o plano dera certo.
Mas o sacrifício veio depois quando Lucas telefonou ao pai e contou tudo. O silêncio do outro lado da linha durou minutos eternos e depois veio a voz rouca: não sei se consigo aceitar, mas tenta ser feliz, filho. Lucas sentiu o coração apertar, mas soube que era um passo. Tiago ofereceu-se para ir com ele falar com a família e juntos enfrentaram a conversa difícil em casa de Lucas. O pai não gritou, mas pediu tempo, e a mãe abraçou os dois com lágrimas nos olhos. A turma inteira enviava mensagens de apoio e Lucas percebeu que o preconceito existia, mas o amor da comunidade era maior. Eles passaram a tarde a passear pelo Tejo falando do futuro. Tiago queria estudar em Coimbra e Lucas em Lisboa, mas decidiram tentar juntos. O mal-entendido do passado dissolveu-se e a amizade transformou-se em algo mais profundo sem pressa. Lucas sacrificou o medo e ganhou a liberdade, e Tiago sacrificou a fachada para abraçar a verdade. A noite da formatura foi de festa e os dois dançaram juntos pela primeira vez sem esconder e a turma aplaudiu. Lucas sentiu-se crescido, maduro e pronto para o que viesse. A família de Tiago recebeu a notícia com abertura e isso deu força aos dois. O caminho ainda tinha pedras, mas juntos pareciam mais leves. A formatura terminou com abraços, lágrimas e promessas, e Lucas e Tiago saíram do auditório de mãos dadas pela primeira vez em público. A turma chorava não de tristeza, mas de alegria por ver dois amigos encontrarem o caminho um no outro. Nos dias seguintes as famílias ajustaram-se. O pai de Lucas começou a perguntar sobre Tiago com curiosidade tímida e a mãe preparava jantares para os dois. Tiago e Lucas passaram o verão a explorar Lisboa como namorados agora abertos, falando de sonhos e medos sem barreiras. Lucas publicou o primeiro poema sobre amor verdadeiro e Tiago leu orgulhoso. A sociedade em Portugal aceitava-os com olhares curiosos, mas sem hostilidade aberta, e isso deu-lhes coragem. Eles decidiram candidatar-se às mesmas universidades e planeavam um futuro juntos. Lucas aprendeu a perdoar o seu próprio medo e Tiago aprendeu a abraçar a vulnerabilidade. O crescimento foi lento mas profundo, cada conversa uma camada a menos de dúvida. No fim do verão, quando o Tejo refletia o pôr do sol, eles prometeram nunca mais esconderem-se e Lucas sentiu que os 4 anos valeram cada lágrima. A turma mantinha o grupo de chat vivo e celebrava os dois como símbolo de coragem. A vida seguia, mas agora com luz própria. Mas será que o amor gay sempre consegue superar o julgamento da família e da sociedade? Verdadeiro ou falso?